E aí, meu povo, bem-vindos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje. O microfone de alguém tá estranho. Parou? Ninguém tá ouvindo ninguém porque o microfone, o áudio de vocês estão mutado. Tá só o meu liberado, mas parou o barulho. Parou. Glauco? Era o seu que tava fazendo barulho, mas diminuiu. Parou agora. Eu não sei por que tava fazendo no meu, então. Enfim. Ventoinha, talvez, será? Se Pode pá, ser. se pá, se pá. Mas Parece. agora vocês Mas tá estão mais baixo. desmutados. Está mais Eu não baixo. ouvi. E estamos aqui Olha. hoje, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está aqui hoje com o Glauco, o Renato. Pra mim tá tudo diferente. O Renato tá aqui Não, pra mim. O o Glauco Renato, tá aqui aí pra cima, ó. ó. O Não tá? Renato, Renato. o Eu. Danilo Aqui, ó. e o Eu tô aqui. Felipe. Aqui, ó. O Felipe tá do meu lado. Ele tá pra cima. Vocês estão apontando tudo errado, de acordo com o que eu tô transmitindo, mas tá tudo Pra bem. mim, isso Louco. foi Ah, muito é certo. verdade, Ele tá é pra baixo. O foi pra baixo. Pra mim, Tá ele ba- apontou pra mim. O O Felipe tá Danilo tá baixo. pra Isso. baixo. É. O Glauco tá do lado. Enfim, é isso. Doido isso. Então, Não tem um gente, padrão. pra quem não sabe, eu sou a Tamires de Nova Odessa e esse daqui é o meu Cineclube, onde a gente escolhe um filme por semana, a gente assiste ele e a gente vem aqui bater um papinho sobre como foi, sobre que experiência tivemos, deixar aqui nossa opinião, as nossas noias e, nesse caso, as nossas experiências científicas. O filme de hoje é Arrival, A Chegada, gente. Que é de 2016. Tá escrito 2019 na live, não sei porquê. Está escrito 2019 na live, mas não está Não, mas escrito agora trocou. 2019 na live, que é a parte que eu estou Nesse mostrando agora. slide. Não, Eu nesse vou slide. mudar o próximo slide. Então o slide está errado, gente. É 2016. E esse filme fala da história de uma linguista que trabalha com o exército tentando se comunicar com alienígenas depois Eu que... juro que eu escutei você falar a história de uma linguiça Meu Deus! Uma linguiça que trabalha com. É outro filme? Quando você riu na hora do linguista, eu falei, meu Deus, não existe essa palavra e eu tô louca. Eu existe. assisti o filme errado, era a Festa da Linguiça. Festa da Sei Salsicha. lá. Terrível. Meu Ai, meu Deus. Deus, que Brabo. susto. É a história de uma linguista que trabalha com o exército tentando se comunicar com alienígenas depois que 12 naves estranhas pousam na Terra. O diretor, não é a diretora, o diretor é o Denis Villeneuve e o roteirista é o Eric Heiser. Os atores principais são a Amy Adams, o Jeremy Renner, o Forrest Whitaker. Eu falo Whitaker. Whitaker. Mas aqui Whitaker soa tão mais bonito. Whitaker. Eu já Parece- fiquei Não parece que ele vai, decepcionado sei quando eu lá, fiquei sabendo. destruir um bando de cara velho branco? Ok. Faz sentido. Gente. Ah, o Nivaldo já começou no chat. Bloqueia o Nivaldo. E Até o, doente ele fala coisas. e o Michael Stuhlbarg. Vamos Não voltar aqui para apareceu. nossas carinhas. E eu vou arrumar aqui o 2019, que eu não sei por que tá 2019, sendo que no outro não estava 2019. Acontece, gente. Quem erra faz ao vivo. Ao vivo. Certo. Exatamente. Falou tudo. Tá aí o É Faustão verdade. que não nos deixa mentir sozinhos, ele mente junto. Tá pegando fogo, viu? É, bicho. Droga. Enfim. Mas vamos lá, gente. É pra discorrer? Me contem suas primeiras impressões do filme. Todo mundo aqui já assistiu o filme mais de uma vez e o Felipe assistiu o filme pela primeira Felipe, vez. Primeira. Ó, primeira impressão. Eu não gosto de filme de ET, eu não sabia que era filme de ET. Então Eu você não tá vi, aqui para né? defender, você tá aqui para É, defender a não é. Bianca. É.
Daqui pra falar, não, sai daqui, sci-fi. Calma, que essa é a primeira impressão. Ok. Tá? Não tem nada a ver de não gostar do filme. Justo. Você perguntou a primeira opção. A hora que eu coloquei para lugar, eu falei assim, ai, merda, é filme de bicho lá do... Mas depois ficou tudo bem. Mas essa foi a minha primeira opção. Justo. Tem outra primeira opção. Já começa muito bonito. Não As é? primeiras, tipo, a da casa dela, assim, já começa muito bonito. E Estático, aquela assim. casa. Nossa. Uhum. Né? É Aquela verdade. arquitetura. Caraca. Meu Deus. O Nossa. Denis, o diretor desse filme, e eu vou falar dele o resto da live, eu vou lamber ele, Ele é sensacional. porque ele é sensacional, ele é meu diretor favorito da vida. Eu tô E 10.000 também. esse. Ah, querido. Ainda bem que você está distante de mim, Denis. Ainda bem. Denis, if you're listening to this, in the future. I love you, man. Pode ser. Ok, é isso. Eu tinha que deixar o meu Uhum. amor pelo Denis Amor. Villeneuve aqui. Completo amor, gente, assim. Eu não sei Mas quem é esse ele cara. faz isso em muitos filmes dele. O jeito que ele. É até uma das minhas anotações. O jeito que ele coloca som e ambiência e que ele mostra paisagens pra você, isso tem em todo o filme dele. E é uma marquinha que dá aquele quentinho no coração e que eu vejo e eu falo, Denis. Blade Runner 2049 dele, Renato, se você tiver perdido de referência. Sensacional. Esse eu assisti no cinema. Esse é lindo. Esse eu também vi no cinema. Queria ter assistido de Chegada no cinema, mas eu não consegui. O Eu Blade Runner. assisti Chegada no cinema. muito bom. Eu assisti Blade Runner no cinema também, graças a todos os deuses eu tive essa Sim, experiência. Os ainda bem. Suspeitos, eu assisti dele também. Ele tem bons filmes aí, Os Suspeitos Sicário, e Esse cara eu Sicário. não assisti. Enemy, que é um filme com o Jake Gyllenhaal, e eu não lembro o nome dele em português, mas não tem nada a ver com Enemy. Não é ele. O Homem Duplicado, é? O Homem Duplicado. É, o Homem Duplicado. Sim. Jesus amado. Eu Que acho que eu tradução assisti. linda. O Homem Duplicado. Por isso que eu não gravo a tradução, porque a tradução é péssima, não faz sentido. Parece aquelas piadas sobre, tal novela brasileira em Portugal, chamava. Você lembra essas piadas Não. assim? Parece um é- especial de fim de ano, o Homem Duplicado da Globo, E tá é ligado? aquelas tradução que É. estragam a partezinha do filme, assim. Não, então, essas piadas de novela são assim, tipo, tinha uma novela, é que vocês não são dessa época, né? Tinha uma novela chamada A Próxima Vítima, que era Já uma ouvi Somos novela falar. dessa época, você sim. nunca sabe quem que é o assassino, tal, né? Sim. Whodunit, a trama do negócio, né? Aí tinha uma piada que em Portugal a novela saiu com um nome diferente, porque em Portugal eles mudam os nomes dos filmes, das novelas, tal, né? E que lá a novela chamava Os Crimes de Adalberto. Os Crimes de Adalberto. Meu Deus do céu, olha o spoiler Meu do Deus! nome, cara. Meu Deus. Por quê? A Eu trama tô acabou por aí. Putz. indignado. Meu É Deus. igual, eu acho que eu já comentei aqui, mas igual aqueles episódios de Dragon Ball, né? Tipo, no O próximo maior episódio, spoiler. a morte do Vegeta. Aí você fala, Tem aquele filme Psicose do Hitchcock, né? Tem a piada que diz que em Portugal o filme se chamava O Homem que Era a Mãe. Nossa, não! Caramba. Meu Deus. E, gente, pessoas que estão assistindo a gente, tá levando um monte de Caraca. spoiler aí de outras coisas. Olha, Ué, mas tá Spoiler avisado que tem zone. spoiler. Tá Não avisado, fode a chegada. tem uma Spoiler de filme de plaquinha. 1960, acho que aí você Isso não eu concordo. assistiu, né? Aí Eu já é o concordo, problema eu da concordo, pessoa. eu concordo. Vai. Mas comentando Certo. sobre o nome, é tipo assim, é um momentinho muito besta, mas eu fiquei muito impactado, mesmo na segunda vez que eu assisti, quando aparece o nome do filme no filme. Sim, Quando eles sim. chegam lá, fala assim, e agora, o que acontece? They arrive. Aí você fica, eita, rapaz! Tá. É verdade. Eu fiquei assim, ai, minha nossa senhora, pai. Chegou o bagulho. Os bichos vindo. Olha os bichos vindo. Lá vem eles, e lá vem eles. Então, Olha, eu a- fiquei um tempo assim. Olha lá, vai aparecer esses bichos. Eu não vou gostar desses bichos. Mas Mas eu é legal o assisti. suspense. Porque ele vai sendo introduzido bem aos poucos, assim, né? Porque como você acompanha ela vai pegando as informações e você também, né?
Então, Você tipo, só sabe o que ela sabe, né? O Nivaldo falou um negócio interessante aqui no chat. Vai, manda. Quanto ganha uma linguista? Por causa da casa Bem, Por causa dela, da né? casa dela. A casa dela é. Jesus amado. depende Então, do mas país, aqui é o eu acho, seguinte, né? né? Não é que ela é só uma linguista. Ela é linguista e ela é docente de uma universidade E e ela é. ela é do tipo de linguista que faz tradução em farsi persa, né? Para as pessoas, sim. de farsi antigo. Então, né? Ela é... Era uma Na verdade, ela tinha que ter uns registrada. 73 anos, E né? ela é Pra saber tudo que ela sabe. doutora. Não, então, assim, provavelmente ela conseguiria chegar não digo no topo, mas numa situação satisfatória de carreira, num lugar que dá o mínimo necessário para os funcionários e docentes, com a idade que ela tem. Isso é viável, é possível. Ainda mais se ela for uma pessoa que começou cedo na carreira, tal, né, que não perdeu muito tempo, né, nos lugares que valorizam ciência, esforço e tal. Mas a gente só vê da casa dela um pedaço, né? Então parece muito bonito, uma baita, uma paisagem, etc. Mas a gente não sabe muita coisa dela. Porque ela não fica naquele espaço quase, né? A gente sabe trechinhos, né? Sim. É verdade. A casa do Bruce Wayne, meu Deus do céu, é muito bonito. Caralho. Pode-se dizer que ela E é uma vocês não prodígio? podem esquecer que ela é namorada do Homem de Ferro, Homem de Aço. A Lois Ela é Lane, muito pode mais do crer. que isso. Ela é uma deusa. Não, mas aqui ela é do Gavião Arqueiro. É verdade, isso que É eu uns tava casos, pensando. uns Tem um casinhos ali plot que a aí, gente tem de né? lado. A Tamires deu uma coisa. sacaneada no Clark Kent agora, né? Porque, É. poxa vida. Ela foi Houve do arqueiro um. antes, teve um filho e depois ela conheceu o Homem de Aço. Tá tudo bem. Então, não. O contato com alienígenas vem antes, e aí depois ela tem um filho com o Gavião Arqueiro. Verdade, verdade. É que ela conseguia ver as linhas do tempo pra ela Ela esquivar sempre conseguiu problemas. falar com alienígenas, essa é a grande verdade, né? Não é É. verdade. É Chamaram a verdade. pessoa certa. Eu É verdade. amo filme que tem twists temporais. Então, tipo, esse filme pra mim é perfeito, perfeito. Ele foi baseado numa história do Ted Chiang, que se chama Story of Your Life. O filme ia ter esse nome, e aí as primeiras apresentações desse filme, as pessoas ficaram tipo, hein? E aí trocaram pra Arrival, que eu acho muito, muito, muito melhor. Story of Your Life, história da sua vida ia ser, sei lá, estranha. Às vezes o História, texto história de tem uma contexto, vida, né? eu acho que Olha, até né? faria mais sentido. Passaria melhor. Então, enfim. Mas aí foi pra Arrival, eu gosto muito de A Chegada. Foi uma escolha ótima. O, o carinha que escreveu o conto falou. Tem uma frase dele que eu vou fazer questão de trazer pra cá, porque ele fala que essa adaptação foi uma das melhores adaptações que ele já viu na vida dele e que isso é muito raro, principalmente quando quando você tá falando de sci-fi e, tipo, a pessoa que escreveu o conto elogiar essa adaptação é uma coisa. Ela falar que essa adaptação é uma das melhores que ele já viu na vida, o cara usou a palavra incrível, o cara usou, sei lá, eu fiquei... Ai, que orgulho do Denis. Ah, não, é que você tem que pensar também que é sobre a obra dele, né? Ele vai ter gostado muito mais do que outras, eu acho. Então, na Não, real, eu mas julgaria depende, mais. né? Porque o Depende, cara tem uma exatamente, coisa na depende. cabeça dele e tal, se o negócio não é fiel ao que ele pensou, a chance da rejeição dele aparecer é enorme, né? Sim, eu falo no sentido assim, ele pode gostar muito da adaptação, mas ele também escalou isso para outros filmes, entendeu? Ele escalonou essa adaptação com relação a outros, pelo que a Tamiris comentou. Sim, sim. Ah, você fala porque ele ia gostar mais porque a história é dele, do que Poderia ele ser, gostaria de poderia outros. ser. É. Uhum. Mas me Enfim, é que eu digam, sou o advogado do diabo, gente. Vim aí pra isso. Um abraço a todos os capetas aí. Tchau. Ele fala, é quase literalmente um milagre, ele fala, a Ah, situação da sim. adaptação. Eu estou olhando para a frase dele aqui agora, né? Ele fala, ele que escreveu a história e tal, né? Aprovou o filme dizendo, eu acho que é a coisa mais rara dentre as coisas raras que tanto seja um bom filme quanto uma boa adaptação. Quando você considera o histórico de adaptações escritas de ficção científica, é quase que literalmente um milagre. isso, Gente. um milagre.
Agora a gente coloca outra visão nisso. E eu considero isso porque que eu fiz? Eu terminei de assistir o filme e eu falei, nunca li esse conto. Tem só 32 páginas, vou ler para trazer pra live. E eu li o conto. E é realmente, sei lá, uma das adaptações mais incríveis que eu já vi na minha vida. É quase que literalmente um milagre. É quase que literalmente um milagre. Mandem lá, gente. Vamos lá, como foi a sua primeira aproximação do filme? Porque eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu não tava comprando muito a ideia. Eu tava tipo, onde é que isso aqui vai me levar? E olha que eu gosto de sci-fi. Eu acho que eu entendo o filme bem parecido com o Felipe, que ficou tipo, ai meu Deus, vai ser alienígena. Só que não por causa de ser alienígena, eu só tava, sei lá, com uma vibe estranha. Uhum. Eu fui assistir ele a primeira vez, quando eu lembro, com uma mentalidade tipo Guerra dos Mundos. E totalmente me pegou de surpresa. Eu assisti trailer, eu ouvi algumas críticas muito positivas, só que quando fala de um sci-fi com alienígena, eu já penso uma obra do Guerra dos Mundos, um exemplo, né? Então, quando você não tem essa premissa e todo esse mistério por parte dos alienígenas, você é totalmente pego de surpresa de uma forma muito positiva, né? Mesmo não tendo aquela ação, aquela coisa, mas as viagens temporais, a ordem não cronológica do filme te conquista, fora também o ritmo que o filme leva, né? Pra chegar nos plots que você fala, meu Deus do céu, é isso, então papapá, por isso e isso. Então me surpreendeu de forma muito positiva. Eu reassisti ele alguns meses atrás. Eu não sabia que a gente ia comentar sobre ele. Eu assisti porque eu quis. E ainda foi uma revisitada muito boa, porque você vê o quanto de qualidade tem nesse filme, assim, dos últimos tempos de sci-fi, de ficção científica com alienígenas. É impressionante, gostei bastante. Tamires, tá parada a imagem da live? Dá uma olhada. Eu tava vendo isso. Tá andando? Não. É, aqui tá travado, parado. Ah, meu Deus, travou também. Vou Então, falando enquanto isso. Vou falando enquanto isso. A minha experiência foi a primeira vez que eu vi foi no cinema, né? E foi muito impressionante, assim. Eu não sabia muita coisa sobre o filme. Normalmente eu não entro no filme sabendo muita coisa. Eu faço o possível para saber pouco sobre o filme, só o mínimo necessário para saber se me interessa assistir e tal. Não, eu evito ver trailers, essas coisas, né? Então, o que eu fui percebendo logo de cara, assim, é que pela abordagem que eles tinham do filme, que não seria um filme tradicional dos que eu estava acostumado a ver de alienígena, né? Eu gosto bastante de ficção científica e tal, e uma das coisas era a questão que ela coloca logo de cara sobre a linguagem, né? Que é um primeiro contato, que é o primeiro embate, a primeira arma que se puxa, que se saca, né? Numa guerra, eles falam isso. é a primeira frase que o Gavião Arqueiro fala pra ela. E, Ok. Na e verdade, aí, deixa eu só corrigir rapidinho, e é porque eu vou aproveitar esse próprio gancho que eu dei, porque na verdade a primeira frase que ele fala pra ela é não verbal. É a primeira conversa que eles têm é de gesto. É de tipo, sim, Ah, é sim, verdade. De certa tem forma é mesmo. razão. Que louco. Porque é para já ligar você no fato de que a comunicação ali vai ser super Importante. importante. É. O roteiro é minucioso, né? O roteiro é muito elaborado. Eu gosto muito. Cheio de sutileza, né? Porque, assim, o que eles falam sobre a linguagem ser a primeira arma que se saca, né, tal, também é parte do que acontece, é o momento em que eles, pela primeira vez, chamam no filme a linguagem de arma, isso vai voltar depois, é um frente, foreshadowing. é foreshadowing. É, então, É um assim, foreshadowing que se você pegar é spoiler, na real. Tipo, é, Você não sabe, né? é que sim, eles isso é mesmos não ótimo. vão se dar conta de que eles disseram aquilo e que não vão fazer ligação com aquilo, mas é aquilo, né? Não deixa de ser. Porque eles estão muito, né, focados na ideia de o que é que os alienígenas vão entregar para eles, né? Eles estão muito pensando uma coisa como se fosse uma entrega material, como se fosse sei lá.
minha primeira impressão é meio essa, assim, que deu aquele explodiu a cabeça, porque é um filme sobre comunicação e modos de ver a vida, assim. O resto a gente vai conversando aos poucos. Justo. Porque a gente já teve essa conversa, vocês sabem, né? A gente já vai ter tido essa conversa. A gente já vai ter. Eu tava me lembrando de quando a gente já tinha tido essa conversa. E isso é uma coisa que me. Eu li o conto depois. Então, o conto em inglês tem umas coisas, e vamos aqui no momento Tamires aulas de inglês. Tem uma coisa que é. Em inglês alguns tipos de futuro. Tem o futuro tipo I'm going to, que é quando você planeja alguma coisa no futuro. E tem o futuro I will, I'll, que é quando você acabou de tomar uma decisão. E você usa isso. Tempos verbais, né? Isso. E não tem como você traduzir essa sutileza de diferença entre esses dois para um português. E no conto tem uma parte que ela fala: Eu lembrei que eu tinha tido. Sabe, eu lembrei. Ela usa o I will. Eu lembrei que eu ia fazer alguma coisa, como se fosse mais ou menos isso. Só que isso em português não faz Não faz muito sentido sentido. que faz em inglês. Que ela se lembrou do futuro. Tipo, em inglês isso fica claro. Eu lembro que eu ouvi o podcast do Nerdcast na época. E aí eu revi um pedacinho recentemente. E eles falam que nos contos tem tempos verbais para momentos em que ela lembra de coisas no passado e no Uhum. futuro. Então eles escrevem de jeitos diferentes para depois você perceber assim, então é por isso, porque tava lá e aí não foi ainda, mas vai. É. Legal, Sim, bem e é legal. lindo. E é muito sutil. E o jeito que o diretor Denis Villeneuve. Ai, gente, sabe como é, né? Ela massageia a bochecha toda vez que ela fala o nome dele. O que você quer dizer com isso, Renato? Nada. O jeito que ele traduziu isso pra tela e de puxar, trazendo pra gente que tá tão acostumado a ver uma história linear, algo que parece um flashback, Uhum. e depois você vê que é um flash forward. Ai, tão lindo. Eu achei Você mais vai bonito o sonhar com ele. conceito, assim. Nossa, Deus abençoe. Achei absurdo. Pessoas que assistiram Aquaplanet. Lost, grande abraço. Eu não assisti Lost. É bom. Eu devo Muito assistir bom. esse negócio? É muito bom. Tá. É muito muito bom. bom. Você deve assistir e ouvir o podcast sobre. Tá. Tem um podcast rolando agora para você assistir um episódio por semana. Se quiser fazer isso, é sensacional. Era pra eu estar fazendo já, né? Eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Em alguma linha temporal você já está. O Nivaldo tá falando que essa treta da língua bugou ele demais. Então, eu tinha visto uma parada legal do pessoal meio que discorrendo sobre. Eu esqueci o termo que ela fala, né? Que é quando o seu cérebro ele meio que se reajusta por causa da língua, né? Uhum. E aí eu lembro que eles comentam que um exemplo disso aqui na China é muito mais propício você encontrar pessoas com ouvido absoluto. Porque como tem variações muito sutis entre eu não Os lembro o nome fonemas. do chinês. Normalmente as pessoas são muito mais treinadas pelas sutilezas do som, sabe? Porque uma mesma coisa pode significar coisas diferentes, entonações diferentes. Então, tipo assim, para isso meio que gerou uma habilidade nas pessoas localmente pela própria língua, sabe? E eu achei isso maneiro porque eles extrapolaram isso de uma outra maneira, né? No filme, que você fica meio, nossa, eu quero isso. Não, e também tem umas coisas que são. Não, o vocabulário muda a maneira como você estrutura o seu pensamento, né? Sim. Sim. Porque, por exemplo, você não consegue com facilidade explicar saudade para alguém que fala uma língua que não tem essa palavra, que não fala uma língua Sim. que tem essa palavra. Porque a pessoa não sente aquilo daquele jeito, porque tem aquela coisa que sempre que ela aparece, você nomeia, você sabe que aquilo é. E se você nunca nomeou aquilo, talvez você não
reconheça com facilidade o que é. Então, até para ensinar para alguém como é que exatamente você está se sentindo, não é tão simples. Então, talvez a pessoa nunca sinta exatamente aquela coisa, ou não sabe que sente, ou coloca tudo num grande balaio que cabe muita coisa que você separaria, né? Tem aquele papo que os esquimós têm, agora me falha o número exato, mas que tem, sei lá, 11 palavras diferentes para neve. Pra neve, pra definir a louco. cor. Não é pra cor. Caraca, que Não é legal. só em função da cor, mas é tipo, porque tem uma neve potável, tem uma neve que não é, tem uma neve que é perigosa, entendeu? Varia muito o tipo, porque para eles é fundamental que eles saibam diferenciar um tipo diferente do outro de neve, Aham. né? E tem que ter tecnologia para isso. O refino, né, que é necessário. É a mesma coisa do ouvido absoluto se manifestar com mais facilidade num lugar que você treina Sim. muito mais a escuta para essas minúcias, né? Sim. Tem Até Vou falar. até o que a Tamires falou mesmo, a gente é muito mais difícil da gente entender o tempo do jeito que quem fala a língua inglesa entende, por causa dessa pequena diferença. Para mim, no filme ficou um pouquinho mais difícil de entender o filme. Se eu soubesse disso antes, talvez seria um pouco mais fácil. Ficaria mais lúcido, né? Informação. Talvez eu teria entendido algumas coisas antes, né, de eles jogarem na minha cara, saca? Porque eu não tenho essa visão, por não falar a língua. Eu tô vendo que o Nivaldo comentou um negócio no chat aqui, que ele fala que tem a cena que ela dá nó na cabeça do general. É a dos Ah, canguru? A do canguru? canguru. Será que é a do canguru? Que ela dá um exemplo sensacional, né? Ela fala assim, a história é inventada, mas ela prova o ponto, né? Que os ingleses chegam na Austrália e aí apontam para o canguru, né? E estão em contato com os aborígenes, eles não falam a mesma língua e apontam para os cangurus e querem saber o que é aquilo, né? Tal, e aí eles falam canguru. E aí eles dão o nome de canguru para o bicho, mas depois eles vão descobrir, quando eles entendem a língua dos aborígenes, que canguru significaria eu não entendi o que você está falando. É um mito que já foi desmentido, mas ela usa muito bem. E Ela prova o ponto dela, né? ela prova o ponto dela e é isso que é válido. Tem essa parte no livro também, é bem similar. No livro não, no conto. É, eu acho legal que no filme, essa parte, ele fala uma coisa que me incomodou tanto que eu escrevi para trazer aqui. Porque ela fala isso, e aí ele fala. E aí a raça. Ele usa essa palavra, pelo menos, e eu não sei como ficou a tradução, mas ele fala. E aí a raça mais avançada fez o que com os aborígenes? Tipo, quase matou Aí ele fala isso os mesmo. velhos. E aí eu fico tipo. Sério que vocês usam raça mais avançada? Sério, os ingleses branco, idiota, que foram lá invadir a terra dos bebilinhos que tava de boa pelado lá, vendo. É porque é É que, perspectiva, né? exatamente, é perspectiva. Do ponto de vista bélico, ele está raciocinando que eles tinham um poderio bélico maior, então eles eram mais avançados Não, eu não tô nem julgando belicamente. o Não, mas é que personagem, é tipo. interessante ele falar isso, porque do ponto de vista que ele enxerga, é a maneira como ele está acostumado a ver o mundo, né? Se você se colocar como um general militar dos Estados Unidos, é assim que ele pensa. É. Inclusive ele comenta, tem uma hora que ela. Eu não sei se é na hora que ela tá planejando as palavras que ela vai falar, ou se é nessa parte aí, que ele fala assim, eu preciso levar isso para uma sala com tantos homens, tipo, eu preciso dar uma resposta numa ameaça iminente, possivelmente iminente que a gente tem aqui. O que eu vou falar pros caras? O que eu vou vender, né? Ele até fala, eu vou ver, isso consegue vender por enquanto, né? Mas é a perspectiva que ele tem também, né? E de quanto eles vão conseguir entender do que está acontecendo, né? Sim. Porque ele também é um tradutor nessa, né? Ele é um, né?
no Tem que meio dessa história. traduzir para os militares Exato. da forma que eles entendam, né? O tempo inteiro. Esse filme é sobre comunicação o tempo inteiro. Total, Em É. todos os lugares, em Tempo todas as todo. situações. É um filme sobre comunicação que eu acho sensacional. E quando você assiste de novo, você pega essas sutilezas que eu peguei dessa vez que eu reassisti e lendo o conto também, que, ai, gente, não tem. Tipo, quanto mais você assiste, mais sutileza tem. Eu amo a direção do Denis Villeneuve, porque ele faz isso em todos os filmes dele. Tem muitas coisas ali que você só vai pegar numa segunda vez que você assistir. Ele sentou e a linguagem dos heptapods. Como ficou traduzido? Eu não sei. Heptapods, né? Heptapods. É isso mesmo. Eles Heptapods? não É traduziram. porque é do Tá, grego, pode. né? Eu coloquei um símbolozinho deles aqui, que significa humanidade. Por quê? Porque nerd, né, gente? Ai, foda-se. E porque eu quero muito, eles têm a Bíblia dessa linguagem, tem noção? O cara chamou os Caraca. caras pra criar a Bíblia dessa linguagem, desse alfabeto. Eu amo Da tanto hora. esse homem. É esse o nível Aguenta, de, Brasil. de nerdice que eu espero de um filme, entendeu? É esse nível de Mas é dedicação. um filme sobre linguagem. Ele merecia isso, né? Sim. Assim, precisava ter Mas é um todo mundo que dicionário é de. todo mundo que pega e faz um filme com essa sutileza, com essa dedicação, com esse. Então, infelizmente não é. Acho que o grande É. trunfo desse filme é ter alienígenas como um plano de fundo, Graças militares, a Deus. né? Assim, gosto de sci-fi, gosto de filmes de alienígena, mas eles são totalmente background nesse filme. A ameaça militar contra a Terra é totalmente de fundo. E, novamente, o filme é Nem magnífico. tem. Nem tem. Eles ficam só na Nada. ameaça, precisando de uma resposta para dar para os militares, e tem outros Mas não países é uma também. ameaça, é medo nosso, não é uma ameaça. Não tem Exatamente. ameaça. Não tem em Né? nenhum momento essa ameaça. Os militares sentem ameaçados porque eles, da onde que eles veio, o que que eles querem, e fica nisso. Só que sempre de viseira. Só que o trunfo do filme é a linguagem, é conversar, é saber dialogar, é entender o que que eles estão fazendo. E essa Unificação sutileza que a também, né? Tamires falou é a chave do diretor e desse conto de você ter algo desconhecido, você ter uma raça muito mais evoluída que conseguiu trazer, eu nem sei se eu posso chamar aquilo de nave espacial, mas é um OVNI, né? É um, E é um UFO e é um UFO clássico. Só que você só descobre que ele é um só UFO você só clássico no fim. ele tá em pezinho, só que depois ele fica o que a gente sempre imaginou, né? Que sempre desconfiou. E eles só vieram dialogar. Então, essa conseguir colocar coisas sobrenaturais, extraterrestres, e o filme ser linguística, sobre linguística, né? Sobre linguagem, é a grande chave de ser um filme tão bom assim. Uhum. Tem, Você tem falou, vocês três É verdade. filmes falaram com. um Tem três Eu só filmes negócio. queria com fazer um. alienígenas. Vou. Fala, Com- Tamir. Eu só tava zoando que os caras só veio fazer um escambo. Os caras queriam guerra e o caralho. O cara só queria trocar só um bagulho que daqui um tempinho nós volta a pedir outra coisa. Fica de boa, mano. Era, uma passagem Então, só. eu Na real, lembrei. eles vieram contratar um empréstimo, né? Isso. É isso. É verdade. Eu posso dar spoiler do conto aqui? Agora eu fiquei na dúvida. Pode. Eu não É ligo. muito Eu também não. diferente. Não, mas tem umas coisinhas que divergem e aí é spoiler do conto, porque divergem, enfim. Mas, Glauco, vai. Continua seu, Não, seu, é seu que raciocínio. o que eu ia falar logo depois do que o Danilo falou é que tem três filmes de alienígenas que eu acho que são sensacionais nesse sentido do que ele está falando, que os alienígenas são pano de fundo para discutir outra coisa, né? Tem vários, mas tem três que eu acho sensacionais. Um é o Contato, Código de Foster, esse que a gente acabou de assistir, né? Que é A Chegada, e Sinais, do Sim. Shyamalan, que Sinais. também é um filme Um disso, clássico. assim, essencialmente é isso, assim. Então, tem os alienígenas, estão lá, mas não é sobre eles, né? No, a questão somos nós, é de como a gente reage a eles. É sensacional, assim. Eu lembrei, quando vocês estavam comentando, eu lembrei de um discurso quando tava o Black Lives Matter, eles estavam bem recente, assim, né? E era um discurso antigo, num programa de TV americano, em que o pessoal tava comentando, eu acho que tava tendo manifestações na época também, e aí eles estavam comentando como as pessoas estavam sendo agressivas, né? E
a pessoa que era um doutor e tal, era um homem negro, que estava sendo debatido, assim, entre aspas, né? E o pessoal fala assim, mas se vocês querem igualdade e tudo mais, as pessoas estão com medo. E aí ele comenta assim, mas vocês estão com medo porque a reação que vocês esperam da gente é uma reação violenta. Mas não necessariamente, porque é que vocês estão projetando o tipo de reação que vocês teriam se vocês estivessem no nosso lugar. E eu acho que é exatamente o que acontece nesse filme também. Tipo assim, as pessoas elas estão no limite da agressão porque talvez elas fossem o agressor se a situação fosse ao contrário. Uhum. E é Uhum. por isso que eles sempre estão, tipo assim, vamos tacar uma bomba aí. Sim. Mas é porque eles não sabem reagir de outra maneira também. E eles estão competindo entre si também, né? De certa maneira. Sim. Tanto que parte da resolução do problema é que a mensagem era dividida em 12 partes. As pessoas tinham que se unir para, né? Então, vocês Mas falaram projeção. de estar fechadinho e eu tô vendo que isso tá voltando sempre. E eu acho que o próprio design do Heptapod, é, eu não sei se isso fica muito claro no filme, porque é meio diferente do jeito que é mostrado no filme e no conto. Mas eu acho que no filme tem uma parte que é a parte que a Lois sobe lá e vê o Heptapod inteiro. Ai, meu Deus, o Abbott morrendo. Eu chorei tanto nessa parte. O ETzinho morrendo, gente, não. Tanto humano pra morrer, sabe? O ET. Enfim. O Heptapod, eles não têm um senso de direção. Eles têm esse formato meio de polvo e eles têm olhos ao redor deles inteiro e eles têm aqueles 7 membros, que é perna, braço, e eles podem ir em qualquer direção. E o próprio design deles faz sentido com a língua deles, que é do mesmo jeito, que não tem um começo e um fim explícito. E eles, ao mesmo tempo, são meio polvo barra falam com tinta. É Eu não tinha verdade. sacado esse negócio É não ter verdade. fim do corpo deles, assim. Não, eles mencionam, né? Tem uma hora que eles falam que eles não têm frente, Sim, trás. até a linguagem deles são finitas, porque são circulares, então você nunca sabe nem a forma deles, o começo e o fim deles. E é isso que eles utilizam, até porque naquele lugar que eles aparecem, você não sabe se eles estão flutuando, voando, nadando, você fica se questionando, mas é isso, eles são desse jeito e viemos dizer algumas coisinhas aqui pra vocês pra salvar o mundo e acabou. Essa é a E ideia. parece que aquela atmosfera deles lá, eles estão meio nadando, mas assim, isso fica para nós, né, muito influenciado pela ideia de que a gente automaticamente entende que eles sejam quase polvos, né? Pode ser Uhum. Então também, fica pode. meio. Mas até a hora que ela vai pra lá, parece que É, ela tá na água. o que você entende, né? O que dá a entender, assim, é que ao mesmo tempo o cabelo dela tá numa fluidez que parece que a gravidade ali é diferente, Eu ia ela comentar isso. tá numa situação que o lugar parece mais denso, né? A atmosfera parece bem mais densa. O cara lá, o Gavião Arqueiro, no começo fala que ah, o tempo que leva para eles pressurizarem provavelmente é em função da diferença muito grande, né, de pressão dentro e fora, tal. Tem uma série de elementos que permite que a gente deduza isso, né, ou chegue à conclusão de que a hipótese mais provável é essa. Mas tem um negócio que a Tamires mencionou aqui que eu acho sensacional, que eu não sei se todo mundo enxergou com os mesmos olhos, sobre o Abbott e o Costello, da onde veio, de onde vieram esses nomes. Porque eu não sei se Não, eu vocês não lembro. conhecem esses caras. Não, Sim. porque eu acho sensacional a referência que eles fazem, eu adoro, porque o Abbott e o Costello foram uma dupla de comediantes e eles são muito famosos por um número que você talvez já tenha ouvido pessoas comentarem, ou talvez você já tenha ouvido gente recitando esse número, que é Quem Está na Primeira Base, que é uma fala com duas pessoas que um cara tá falando sobre beisebol com o outro e tá falando de um jogador chamado Who. E aí ele tá Quem? falando Who's on the first? Quem Ah, está na primeira base? ah,
E esses dois caras, eles começam essa conversa vai evoluindo e você não consegue, chega uma hora que você não consegue entender o que eles estão falando. E eles são dois personagens conversando e você não entende nada do que eles estão dizendo, mas é sensacional. Genial, genial. E eles chamam eles dois de Abbott e Costello por causa disso, com certeza por causa Aham. deste número específico, principalmente, né? Que é o número mais famoso deles. Tem uma tradução para o português que é até bastante boa, eu não lembro quem que fez agora, que eles adaptam o beisebol para futebol e o cara é lateral. Quem é o lateral? Eu acho que é uma coisa assim. Vou procurar depois ver se eu localizo aqui, mas funciona, o texto funciona do mesmo jeito. No Rain Man, com não sei se já assistiram Rain Man, que é um filme do Tom Cruise e do. Fugiu o nome dele, fez Tootsie. Hum. Bom, e ele é um personagem com autismo, o Rain Man, né? Que é o Dustin cara que. Hoffman. Dustin Hoffman, me fugiu o nome do Dustin Hoffman. E ele recita essa fala do quem está na primeira base. Quando ele se estressa muito, ele começa a falar esse O, número de o comédia. Will falou aqui no chat, José Vasconcelos, quem é o lateral. É Quem é o o cara que lateral? traduziu, o cara que fez a versão. Quem é o lateral? Que é o lateral chamado Ken. Uhum. Desculpa a minha grosseria, mas tem acho que é A Hora do Rush 2, aquele filme com Jack Chan, e acho Sim. que o Chris E o Tucker. Owen Wilson, né? Não, esse é outro, esse é Bater ou Correr. A Hora do Rush É é. com Chris Rock. Putz, eu não sei se é Chris Não Rock é e o ele, Chris não é Tucker, ele. eu acho, alguma coisa assim, um dos dois. E eles têm um momento que eles são policiais, né? E eles entram em algum lugar, acho que é chinês. É o em E eles. Londres, né? Bateram Chris É, correr em Tucker, Londres, tá é. falando? não, tô falando a Hora do Rush. Ah, a Hora do Rush. Eu aqui Isso. pensei e. Se eu não me Uhum. engano, é um ou dois que tem essa cena que eles vão interrogar um mestre, acho, de Hum. karatê, e eles Tu. começam. Eles usam o tu. Qual que é o seu Ai, nome? putz. Ah, Tu. isso é O nome dele verdade. é Tu. Aí eu falei, não o meu, o seu. Tu. Aí eles falam, e o nome dele? Acho que é É bom por quem? Aí, causa aí que fica. o Danilo tá traduzindo exatamente o que a gente precisa para toda essa construção que você fez aí, Aham. Glauco. Linda. Eu também vou Sim. quebrar mais um pouquinho falando que eu traduziria o nome do Abbott e Costello para Didi e Dedé. Nossa. Tipo isso. Seria na dublagem perfeita, né? Então é essas jogadas mesmo, é uma tradução para comédia, digamos assim, dessa cena que eu lembrei agora, que tem nesse filme. É uma sacada muito boa, eu não conhecia que era disso, de Abbott e Costello. Uhum, é. Muito bom, Eles muito fazem, bom. eles têm vários números, aqui o grande número famoso é esse. Uhum. Sim, E Então, continua sendo sobre comunicação. isso. Sim, Mas sim. eu queria só falar para Tamires que se fosse para Tá colocar uma travando, eu versão em acho. português, eu não chamaria de Dedé, eu chamaria de. Como é que chama o cara? O Carlos Alberto de Nóbrega e Bizantinas Catamáquia Pinto, que é a velha Nossa, surda, não, Nossa. verdade. muito boa. que é um problema de comunicação eminente, assim, que o quadro com eles é sempre assim, né? Muito mais do que o quadro com o Didi e o Dedé, normalmente. Justo, justo. E virou isso até não sei como que é a expressão, mas é uma expressão de, tá parecendo a véia surda hoje, para aquela Isso. pessoa que não tá entendendo, né, o A receptor da véia a mensagem. véia da praça. A véia da praça. Nossa, tá a véia da praça hoje, né? Então é algo que ficou marcado mesmo. Com um ruído na comunicação e você entende outra coisa. Para o tweet de vocês travou ou só foi o Então, eu ia meu? perguntar agora se tá travando Acabou pra de vocês. travar. Tava o que até agora? E aí, pessoal, dá um retorno para nós. Aqui tá tudo bem, porque aqui a internet tá ok. Tá, voltou. Perguntaram no Voltou? chat se o filme era com o Denzel Washington, não é. Não, é O o Forest Whitaker que eles estão pensando, Isso. talvez? O Nivaldo deu a deixa agora que eu vi aqui. Deixa eu. Forrest Whitaker, que fez aquele. Alguém já assistiu o Mordomo da Casa Branca? Acho que é isso. Não. Esse é o nome Não, do Acho que filme? não. Putz, eu sempre tive curiosidade de assistir e nunca assisti também. É com ele. não conheço.
Eu acho que eu 2013, já não vi a vi. capa, mas eu não assisti. Eu vi a capa. Baseado em fatos reais, que é o mordomo que tantos presidentes, ele sempre foi o mordomo dos presidentes da Casa Branca, por, sei lá, 30 anos, 40 anos. E é com o Whittaker no papel principal. Não conheço. E tem na Amazon, olha só. Amazon Prime. Paga nós, ó. Patrocina nós. Vou precisar de uma água. Deixa a gente chegar em 50 seguidores no Meu sonho. no canal da Tamir de Nova Odessa aqui, que já Gente, começa a ser possível patrocinar já. me ajuda aí, gente. 50 seguidores, não é nem sabe, muita Cinquentinha. coisa. 50. Falta nem 15 pessoas. Vamos lá, meus Todo mundo amigos. que tá aqui hoje tá seguindo a Twitch da Tamir. Se vocês. Nossa, eu fui ver porque eu achava que eu não tava seguindo, Até o mas eu sininho tô. aqui. Tá sim. O pessoal tá. Eu tô. Começa a Tá Twitch, eu recebi e-mail, tá ligado? É muito louco isso. Tá robotizado, mas o som O tá Will lindo. falou que o som tá robotizado. Eu não. Não, o vídeo tá robotizado. Ah, Mas o o som tá vídeo lindo. tá robotizado. Na verdade, o som não é relevante. Relevante são os símbolos que a gente está fazendo com tinta no ar, arredondados em preto. Esses é que você deve prestar atenção. É nisso que vocês devem focar. Gente, com certeza eu vou fazer uma tatuagem com símbolo desses. Tipo, Escrito Tamir, batata. se você bater na quina da mesa, você faz uma tatuagem. É verdade. O Pega roxo uma que lata vai de fazer. coca. isso já aconteceu. Isso já aconteceu. O roxo que vai formar vai ser. É. Eu Pega uma lata de assisti, coca eu pra assisti fazer o esse redondinho. filme, eu assisti esse filme por causa disso. Eu tava tendo aula com Glauco na faculdade, e aí era uma Uma época que eu tava com troca algum problema no meu sangue, que eu tava ficando com roxo muito fácil. E aí ficava sempre os roxos começava a sair pelo meio e ficava só a bordinha roxa. E aí o Glauco mandou uma de tipo, oxi, já assistiu A Chegada? Eu tô achando que tem alguém tentando se comunicar com você. Porque eu pessoal, aparecia com um roxo desse tamanho, daí de repente ia sumindo, né, de dentro para fora, assim, e ficava só o halo em volta com os rabisquinhos, assim. Caraca. Eles estavam conversando pela Tamires, né? Tava, Tava, Rogério, claramente. traz pão, né? Tipo, Então, não esquece do arroz. Mandando recados diários ali. Não esqueça. Tomou o remédio, uns negócios assim. É, Exatamente. Menina, vai cuidar desse Leva- sangue, isso daí não é normal. Esse Consulta quinta às 8, né? Não leva o esquece. casaco, vai esfriar. Né? Ai, meu sonho. Eu até fui procurar aqui agora o nome da linguagens, né? Glifos. Uhum. Achei bem interessante esse nome e depois eu vou passar um link aqui para vocês que como que os designers chegaram na criação desse alfabeto alienígena e Sim, parece que foram os mesmos que ajudaram a criar o buraco negro do filme Interestelar, alguma coisa assim. Então tem lindos. meio que uma ligação e os caras é bem zica. Vou passar o link aqui no chat para Tem vocês. um vídeo sobre a língua deles no Nerdologia. Quero muito ver. Ah, Eu dei uma pesquisadinha antes de entrar aqui. É porque, tipo, em vez de eu fazer mais pesquisa, eu fui ler o conto inteiro. E... É uma pesquisa. Sim, É. sim. Mas tem muita coisa, gente, tem muita coisa. E o pouco de pesquisa que eu vi, eu já vi que tinha gente pesquisando mais sobre a língua. Eu tô muito curiosa em saber se esse approach A Tamires já não consegue mais. não tem mais. Abordagem. Bilingue. Mas isso é uma coisa que realmente acontece no meu cérebro, gente. Assim, depois que a gente aprende outra língua, seu cérebro fica muito confuso na sua língua nativa. É uma desculpa que eu tô usando só pra poder falar errado aqui. Deixa a gente passar assim, ó. E tem uma outra coisa muito louca que acontece quando você aprende uma segunda língua não nativa, que você começa a colocar tudo na mesma gaveta, né? E aí você vai procurar uma coisa da língua nova e você pega a outra, que não é a sua língua mãe. Tipo, você aprende, sei lá, inglês e francês. Você quer falar um negócio em francês, sai em inglês. Uhum. Não, nossa, não cheguei nesse nível, mas Eu não cheguei. Gostaria muito. Não, mas, por exemplo, sei lá, você inglês, vamos supor que você tenha estudado inglês na sua vida e daí você vai estudar espanhol.
E aí é uma língua que não é a sua língua mãe. Daí você vai aprender e aí falta a palavra, você vai procurar não na língua mãe, você vai procurar Ah, no inglês, não no No português. inglês, que você É. tá Ah, entendi. porque é a gaveta que fica as línguas estrangeiras, entendeu? Aham. Legal, legal. Eu acho que é uma coisa interessante de se trazer é o jeito de como a Louise, Louise, Luiz. Luiz. Louise, ela vai aprendendo a língua e aí ela vai tendo flash forwards, ela vai tendo relances do futuro dela e que é diferente o que ela tem de você prever o futuro. De você não tá. Eu não sei se isso fica claro, então eu tô só reformulando, porque eu acho que pensar sobre isso é muito interessante. Deixa eu Porque fazer uma interrupçãozinha rápida. Alguém aqui viu Watchmen, a série, especialmente? A série não. Eu sim. Filme sim. Tá bom, ok. Pode seguir também. vocês conhecem o Dr. Manhattan. Eu tenho uma Conhecemos. Oh, Então, e que ela não é o Dr. Manhattan. Isso é muito importante. Ela resolveria Porque é um mais bagulho que fácil. ela já viveu, né? E é mais confuso ainda do É. que isso, porque o Dr. Manhattan, ela não está vivendo todos os momentos o tempo todo. Ela lembra do futuro. Tá lá, tá guardadinho na cabeça dela aquelas coisas, e ela tem flashes, ela lembra, assim como você lembra do seu passado. Ela lembra do futuro. Sim. E As assim, informações existem e elas não estão numa sequência linear. Uhum. Elas já existem Ela lá no já existe. futuro. Ela tem acesso. Isso. blow Enquanto my ela mind. vai acontecendo coisas com ela, ela vai Uma, lembrando. uma pergunta tipo assim, mesmo na segunda vez eu fiquei um pouco confuso. Porque ela resolveu o problema lembrando da ligação do cara uhum. Do que ela chinês, teve. Só que ela não sabia exatamente a conversa que ele teve com ele, mas ele relembrou ela da conversa. que eles já tiveram. É. E aí Sim. eu fiquei pensando, ele também, porque ele interferiu no processo dela, assim. Mas ele alega que ela falou com ele e que ele aparentemente precisava mostrar para ela o número de telefone dele ali no futuro. Ele já tinha, ele na realidade Já dele, tinha acontecido. já tinha acontecido, ele já tinha conversado com ela. E na Aham. E ela verdade, tinha dito para ele que ia precisar que ele mostrasse para ela o número Então, de telefone dele quando eles se encontrassem. esse filme traz Então, uma coisa que não tem no conto, que é hum, o paradoxo de Bootstrap. Bootstrap, e eu tava segurando para Bootstrap. falar disso, O exatamente. que é isso? Bootstrap? Alguém viu Vamos de Dark? paradoxo Alguém de viu Dark? Bootstrap. Eu tava Eu. esperando pra falar de Dark. Eu não Vamos assisti falar de Dark, eu não Dark. assisti Dark. Vamos ser Eu falei assim, didáticos será? Eu Que agora. hora que eu vou vou falar sair. de Dark? Agora que ele Ô, falou do Renato, negócio que pena, não é? Olha ali a plaquinha. Deu Agora que ele problema falou do na minha negócio. câmera aqui. Calma, Problema. calma, 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 Começa, calma. Eu começa a vou pegar uma desenhar. água, gente, rapidinho. Agora que ele falou que o negócio só Bootstrap. acontece porque o chinês fala com ela, só, sabe? Que é a fita de não ter um começo e um fim. Não é linear. E assim, a fotografia, elementos do filme já me lembravam Dark, sabe? Tipo, Uhum. até a tinta lá tem um negócio parecido em Dark, Parece né? com a abertura de Dark a tinta. Isso. E aí nessa hora que eu fiquei bem confuso, falei, mas como que aí que veio, tipo, não tem fim, né? Não tem começo e não tem fim, tanto que aí depois você vai pensar na linguagem, que é circular, não sei o que, lá. Aí a hora que acaba o filme, sua cabeça tá desse tamanho, assim. E aí eu fiz muitas e muitas ligações com Dark, tá ligado? Que no Dark Não, mas também não tem um começo e um fim mais. exatamente. A lógica do paradoxo de Bootstrap, para ficar claro, né, Isso. Tô voltando. é o seguinte: você tem uma coisa que é responsável pelo próprio surgimento, por exemplo. Você tem uma coisa que está lá. Você tem uma coisa. O exemplo que a gente tem no filme é o telefonema.
que ela liga para o cara e depois ela fala para o cara que o cara tem que mostrar para ela o número de telefone dele. Quando ele mostra o número de telefone dele no futuro, ela lá no passado tem essa informação. O telefonema e eles saberem que precisam da ajuda de humanos no futuro. Sim. Então, mas é que eu tinha ficado confuso, porque ela não sabe o número dele. E ela não Não sabe. pede, na verdade. Ele Não mostra sabe. pra ela. E Uhum. ela fica sabendo no passado, porque no futuro ele mostra para ela. É que pareceu que foi espontâneo da parte dele. Ela pede para ele fazer isso, porque ele fala para ela: aparentemente você precisa que eu faça isso. Eu queria entender a sua mente É porque nessa hora peculiar. Ele fala uma coisa assim. nessa hora a edição do filme fica entre futuro e passado, né? Então fica meio confuso, porque a gente vai pro passado ver o que tá acontecendo, a gente volta pro futuro De gente volta volta pro e futuro. 2, muito bom. Trilogia. a gente volta pro futuro pra ver o desenrolar do que aconteceu no passado. E ele vai falando, e naquele dia você me falou tal e tal coisa. Então fica uma conversa meio dá pra você perder uma informaçãozinha ou outra ali. Eu Não, entendo, você não. é que pra mim, na minha cabeça tá quase certo, assim, que ela não pede informação pra ele. Ele dá. Ele fala assim, ela fala assim, eu não tenho seu número, mas eu não tenho seu número de telefone. Ele só mostra e fala assim, agora você tem. Ele meio que. Pareceu espontâneo da parte dele, por isso eu fiquei na dúvida assim, será que ele também sabe que ele precisa interferir, sabe? Porque não pareceu que ela tava puxando informação pra ela. Mas, Talvez lá na frente, lá no futuro, ele até tenha aprendido a linguagem. A gente não tem como saber. é verdade, ela leciona, inclusive. Ela É bem Uhum. leciona. possível. É, Ela é bem possível, é verdade. exatamente. Então, Mas ele não chegou no ponto em que ela chegou, porque ele está dizendo para ela, ele diz para ela claramente: eu queria muito, uma hora dessas, entender como funciona a sua mente. Sim. Ele fala isso E, também, é. e tanto é que isso fica muito específico no filme e no conto, que tipo, ninguém chegou no ponto que ela chegou, porque não é só você aprender a língua, não é só você saber não é só você saber dar um oi e um tchau, é você se dedicar àquela língua, entrar naquele ambiente Então, mas alienígena. vocês perceberam esse momento do futuro, o que que é? Era uma A reunião. conversa, se fala? Da conversa, o que que era? Parecia uma reunião de tipo, uau, não fomos destruídos Mas, pelos Um alienígenas evento, é, e né? não, e mas, não. mas tinha um negócio atrás Tinha com um todas as símbolo bandeiras dos desse, países e o como se símbolo. ela fosse né, a pessoa que salvou o mundo. Eu acho que ele E então comenta. passa e já passa tem uma cena dela numa sala de aula explicando, parece uma sala de aula de Uhum. universidade, ela explicando sobre, já tinha livros sobre, acho que é 18 meses depois. Uhum. Então pode ser que ele já saiba, né? Que ele já entenda um pouco, não tanto quanto ela. Mas a forma que ele mostra o número parece que. Eu entendo o que o Renato está falando, porque ela não pergunta mesmo, mas parece mesmo que ele. Mas você vai precisar do número, sabe? Eu realmente acho igual o Renato. Você vai Que precisou do número. um pouco ele sabe. Ele Você tem que vai ter fazer. precisado. Eu fiquei com essa impressão que ele, um pouquinho ele sabia, assim, Que ele sabe? sabia que ele tinha que fazer aquilo. Sim, assim como o paradoxo de Bootstrap é ligado mais a objetos, daquelas coisas que já foram criadas sem o criador ter criado. Já Uhum. existe. Acho que ao mesmo tempo aconteceu com essa situação. Essa situação é para acontecer porque a pessoa nem sabe, mas vai acontecer. Então, Então, da mesma forma, a gente pensa que alguém lá no passado, ó, fala isso para mim. Mas essa situação era para ocorrer de qualquer forma, porque é o paradoxo. e aí, Então é louco porque eles trazerem esse paradoxo de Bootstrap no filme, que não tem no conto, muda uma coisinha da história pra mim, que eu vou falar depois do Renato se pronunciar. aí não, desculpa. Minha memória é muito volátil, eu já esqueci, desculpa. Meu Desculpa. Deus! Não, desculpa, É a Renato. idade, cara, Eu desculpa. já, eu já tentei nem falar muito pra ver se
porque isso acontece Não, com não, frequência não se comigo. sinta culpado. Tipo, é 1000 linhas de trem passando aqui. A linha Uma de delas para, raciocínio, sabe? vocês vai. Ah, eu não sei se vai Então, todo mundo acompanhar a minha lógica, e eu vou soltar agora um spoiler do livro que eu tinha evitado de soltar ai, spoiler do livro, pronto. do conto. Alert spoiler. É porque. Mas é porque eu quero muito discutir isso. Olha, Ai, que Camila vai pôr ódio. em risco. Glauco, tapa os ouvidos. Deixa Por- só as pessoas que estão dispostas a ouvir o spoiler do livro Mas é aqui. muito spoiler? Não, deixa eu Acabou? ver se eu consigo formular sem. É, tá, não vou soltar o spoiler do livro. Deixa eu ver se eu consigo formular só com as informações que a gente tem do filme. Mas. ah, no filme, eles passarem essa vibe de predestinação, tira um pouquinho do peso, apesar que eles colocam o peso, mas eu senti que no conto isso veio bem mais forte e por outros motivos. Dela fazer escolhas, tipo, ficar entre a predestinação e a escolha. E no filme dá a entender que eles se separaram, eles se divorciaram, porque ela poderia ter feito a escolha de não ter tido uma filha e passado por todo aquele sofrimento que ela passou com a filha dela. Certo. E aí é isso. Eu não vou saber formular Peraí, muitas coisas sem spoiler. no Mas livro parece que ela não teve essa escolha? no Eu, livro, eu me eu. perdi. Não, no livro é muito mais forte essa escolha. Eu acho que o filme dá uma vibe de tipo mais predestinação, sabe? Até por causa do paradoxo do bootstrap que eles trazem duas vezes. Tá. Uhum. Pronto, É, porque com o paradoxo de consegui. Bootstrap, você fica com a sensação de que a coisa tem que acontecer de um determinado jeito, né? Porque tudo aquilo já Exato. aconteceu. Sim. Faz É, parte do roteiro, parece, Eles, sem eles estar no tentam, roteiro. eles, eles tentam explorar isso, né? No finalzinho, o discurso dela final é mais ou menos isso, né? Que ela fala assim, se eu soubesse... Tanto que ela pergunta pra ele, né? Se você soubesse tudo que acontece na sua vida, o que você faria de diferente, sabe? Uhum. Então, e isso no livro tem um peso muito diferente, porque é isso, gente. Vamos lá, vocês acordaram e tem todas as suas memórias lá dentro da sua cabeça. E aí você sabe Esquecer. O Renato ia esquecer. Eu não tomei café, né? Vou lá tomar café. Acabou, é isso. Esse é meu dia. Pronto. é, esse lance de predestinação me incomoda demais, porque eu venho de um lar religioso, né, gente? Então, foi o que eu mais aprendi, que tá tudo predestinado pra mim, desde o começo da Mas, minha vida. mas não sei se é predestinado palavra no filme, na verdade. É que, tipo assim, da mesma forma que ela enxerga as coisas, se ela não fizesse nada, talvez ela tivesse outra visão, será? Tipo assim, tipo o Mr. Nobody, sabe? Sim. Que ele tem várias possibilidades, só que se ele... O Glauco avisou que ia sair É. Tá, por Uhum. um momentinho. assustei, desculpa. Acho que Então, essa forma direta dela ser a pessoa que desvenda o mistério da linguagem, o problema ser com a filha dela. exato, na Parece que é sequência. tudo assim, mas o roteiro desenvolve porque ela é a peça central disso, né? Eu imagino assim que os bichos, os heptapods, já saberiam que iriam falar com ela, então tá tudo no curso do, não posso dizer nem tempo, porque não existe o tempo para eles, mas faz tudo parte daquilo que ele já imaginava que iria acontecer, porque Então, era isso mesmo. É isso sim, que, sim. E né? aí rola muito esse lance da predestinação e também rola do tipo, ela é uma humana que aprendeu a língua, ela nunca vai ser uma heptapod, ela nunca vai ter a percepção de tempo que eles têm. Sim. Então isso traz muito essa questão e toda essa formulação dela pra gente, pra mim, porque eu amo ficar brisando nessas coisas, gente, sou louca. Acordo, tomo café e falo, vamos pensar aqui sobre o tempo, espaço e, É louco. e ficar um pouquinho louca antes das 10 da manhã? Gosto. Mas é isso.
essa escolha dela, ela continua sendo humana. E aí ela viu tudo aquilo, e ela sentiu tudo aquilo, e ela Ai, falou: Beleza. vamos, Mas se velho. você parar pra pensar, no ponto de vista dos ETs lá, o cara, ele sabia que ele ia vir morrer, porque putz, se ele não fizesse isso, eles não teriam a ajuda que eles teriam daqui 3.000 anos. Não, mas Tipo, eu eles aí, já falam, teria metido foda-se. esses ETs, eu não eu consigo. não Esses sei. ETs eu não consigo nem Arruma outro imaginar. São os aí. guardiões da galáxia. Eles amam a Terra, porque A fazer um hora que. bagulho desse. A hora que. É, não dá. Não. Os cara escolhem lá as 12. Como que Os chama? 12 lugares, né? Os 12 lugares assim. Ai, os Estados Unidos eu não vou, não. Aí chega pro outro assim, Me Pedro, manda pra, me Eles manda vão pra pra China. Venezuela, tá ligado? você vai Brasil, Me morrer. velho. manda pra, Brasil tem tanta gente farsa, velho. manda pro É. Paquistão. Manda outro no meu lugar. Eu preciso cuidar do meu filho, mano. Ele tá indo mal na escola. Eu não ia, mano. Eu não ia. É por isso que ela tá falando do humano que ela Exato. é humana, né? Se fosse eu, não teria filho nem fudendo, não teria nem casado com o cara. Ah, teria usado camisinha. Não ia. Não, e é Oi, exatamente crianças, isso. E Mas é é isso que vocês estão exatamente falando, isso. não é? Ai, pós-pandemia pra ter isso. é sim, e tipo, por isso a cena final é ele abraçando ela e falando, vamos fazer o bebê. Gente, essa cena, eu tô tipo, Ah, eu Não, falava, essa não cena vamos, não foi vamos, não. Não, esquisita. not não. Não today, not vamos, today. não. Mas então, é aquela Já parada. tomei meu anticoncepcional hoje. Não vai Mas é dar. complicado, né? Tipo assim, ela teve o amor da vida dela, que foi a filha, na verdade, né? Ai, Então, mas ela já teve. Já tá bom? Então, ela não teve, porém ela Não, teve. não, mas ó, imaginando, pensa que ela já sentiu tudo aquilo que ela sentiu. Sim. Claro que, agora pensando como o Renato, né, da forma que o Renato tá falando, é que ela vai sentir de novo, né, mano? Tipo, ela já perdeu. então, Ela, como porque ela já teve, ela é mais tem a complexo. lembrança, Sentiu tudo. então ela tem a lembrança da perda. Inclusive, Ela Tanto pode é, sentir a sentimento tipo de ter a filha de novo. então, e agora é que você muito comentou, na hora que complicado. ela morre, eu acho que acontece isso. E o Que ela fala assim, jeito, eu gostaria de você de volta. Ah lá, E ela consegue, de certa ela maneira. consegue. Porque ela não então, viveu ainda, porém ela sabe. é meio confuso, por isso que eu bato na tecla de ela se lembra É, do bicho. passado igual ela se lembra do futuro. A primeira vez que ela abraçou o Ian, ela fala: "Eu tinha Eu esquecido tinha como era esquecido ser como era. segurada por você." Meu Deus. Então, é porque Mas, quem experimentou isso não era ela. Ela tava Apesar com de a ser. lembrança É, do foi futuro que eles outro já eu estavam dela, na verdade. divorciados e etc, etc. É. Pô, e falar nisso, o que eu acho que essa informação eu Todo perdi. mundo Assim. louco. O Felipe travou, travou. O que é aqueles Eu tô aqui, passarinhos, cara? eu tô Por aqui que aquele querendo perguntar o que periquito lá? por que existe aquele pássaro? Aquele passarinho é o canário de É pra quando ver você se o ar deles leva é para respirável. você leva uma caverna, quando você vai numa escavação, Por isso que eles Ah, numa tiram logo depois que o mina, passarinho tá lá, né? Gente, é, o Nivaldo tá muito indignado no chat. Eu vou só Eu ressaltar queria, eu aqui a queria saber a indignação dele pra não tranquilidade Meu, dele. ficar, para não passar em branco. Ele Eu tá, gostaria de tipo, dizer, muito infelizmente, indignado. que todos os filhos de todo mundo aqui vão morrer, morrem. gente. É, Desculpa. sim. Eu Eu vou pensei dar esse exatamente a mesma spoiler coisa aí. quando eu li essa frase, né? Todas Eu as vou dar esse pessoas vão spoiler. morrer, né? Então, É, se fosse assim, ninguém complicado. teria filho, né? Porque ninguém quer botar filho nesse mundo pra sofrer e passar dor e morrer. É que Mas tem que ela ter sabe o que que vai acontecer, então. é uma Eu, dor muito. Tipo assim, ela vai sofrer, a filha dela vai sofrer, mas ela vai ser feliz também, né? Tipo, você privaria alguém da existência, da E felicidade ela por uma dor, sabendo, né? e ela sabendo Complicado. do futuro, ela, tipo, ela não sabe se tem um controle ou não disso. Ela, sei lá, passou pela cabeça dela tentar mudar alguma coisa pra ver se isso influenciaria. Ela tenta, né? Ela fala com o marido dela, né? Por isso que Então, eles se aí, então, por divorciam. isso que eles não. levantam esse questionamento Por isso que eles e, se sei lá. divorciaram e Exato. desde a lembrança de divórcio já existia antes deles
dela conversar com ele e se divorciarem. É mais complexo que isso. E, ai, gente, Como assim? leiam o conto, porque eu tenho coisas pra discutir em relação a isso, entre conto e filme, que não tem como não soltar spoiler do conto, então não vou discutir, mas preciso. Alguém, por favor, lê o conto, me chama no privado em algum momento da minha vida. Pra mandar Tô vários áudios pra discutir. disposta. Ninguém ter filho. Sou a Ó, favor de ninguém ter filho, Nivaldo. porém. Ah, Vai, Nivaldo, você deixa um cliffhanger e a gente Mas tá aqui. isso se o seu filho for o Wolverine. Você vai negar um Wolverine à humanidade? Ah, mas o Nivaldo não é a favor de jovem, não é a favor de Não, velho, não é o a favor. Nivaldo tá bom. é um Mas, stray edge quase. mas né? velho, sei lá. Nossa, pra mim um tempo limitadinho, assim, bonitinho aqui, 18 aninhos aqui na Terra Eu já tô estendendo o meu pra 27 e falando, tipo, ali já é o momento, hein? Cara, com 18 anos eu era feliz, eu não Tamires, pagava toma Oxe, vergonha véi. nessa conta, não cara, vai fazia beber uma porra água. nenhuma. Sabe? Eu tô querendo Eu entender ia qual é o morrer ponto no do Nivaldo. auge. E tipo, e a gente, e isso é ressaltado no conto e no próprio filme, de tipo, o quanto a experiência que elas tiveram juntos e aquela troca de sentimentos e Um tudo amor aquilo verdadeiro. foi mais importante do que, ai meu Deus, a minha filha vai morrer cedo, sei lá. Caraca, você Pode-se falaria dizer pra filho também? que. Pô, Eu só passei vontade. Pode-se dizer que é mais ou menos um sonho que a gente tem, só que a gente não sabe que é do futuro, esse sonho, e às vezes aquela coisa acontece, é quase como um déjà vu, um déjà vu, por exemplo. Porque às vezes a gente É. sonha um negócio bem parecido e fala, nossa, parece que eu já vivi isso. E aí você lembra. E é difícil lembrar de um sonho. Eu sou péssimo para lembrar meus sonhos, por exemplo. E às vezes nossa. pode ser coisas do sonho que eu tive alguma noite, é aquela coisa aconteceu, ou é um momento muito parecido daquilo que eu já vivi. Aí você fala, sei lá, será que é um déjà vu? Eu não sei, tô errado. E é o Não, erro, mas eu erro acho na que é Matrix. bem déjà vu o negócio, né? Do jeito como eles mostram no filme e tal, ela lembrar no momento que tá acontecendo, né? É bem déjà vu. Sim, É que fica a sensação de que é meio déjà vu, meio déjà vivi, né? duas vezes. É. Ah, e a Dela, gente, a gente falou do. Pode terminar, Nivaldo, desculpa. não, tanto dela ter, tipo, já vi isso, quanto já passei por essa experiência, né? Já Sim, já vivi, sentiu isso, né? né? É É, parecido, mas é diferente, né? É, de fato. naquela cena que a gente comentou aqui, tão icônica, do carinha da China falando pra ela as palavras que ela ia falar pra ele lá atrás, o O diretor, general, né? o general, isso, o diretor, o Denis, falou eu não lembro, acho que é a pessoa que Eric? estava escrevendo o roteiro, É o Eric. o Heiserer, o cara que estava escrevendo o roteiro. Então, eu preciso que você. Olha que. Nossa, gente, eu fico imaginando essa cena e eu ia bater na cara desse cara. Porque ele falou assim: então, preciso que você bole aí uma palavra, alguma coisa pra ele falar pra ela que salve o mundo. Ah, Simples. Beleza, velho. canguru. De boa. Canguru. Canguru. Calma. Só que canguru em mandarim. Mandarim. Aí o cara foi lá, pesquisou Canguru. em Ai, que mandarim, mancada. pensou, fez pesquisas, Cangulô, ele meteu um fez pangolô. uma frase linda pra terminar, pra ser ali aquele momento, e o Denis não colocou a tradução. Putz. É porque Então, ele coloca a frase sendo falada em mandarim e ele não põe legenda, né? ele não Então põe você sabe que legenda. ela É... fala com ele na língua dele, mas você não sabe o que é que ela diz se você não Exato. fala E mandarim, né? aí, Aham. pra fazer jus a esse cara, e porque eu fiquei puta com essa informação, e eu tô lá no MDB e eu tenho essa frase aqui, eu vou falar pra vocês, vou falar pra gente, porque ele merece, gente, tadinho desse cara. Ô, Em E, louco. mandarim. e é lindo, porque eu amei essa frase. In war, peraí. In war, there are no winners, only widows. Na guerra não temos vencedores, só viúvas. Viúvas. Jesus, amado. Pesado. É verdade. Parece que ela fala mó texto pra ele. E em É mandarim é verdade. tipo.
3 horas falando. Mandarim é. Tem que passar Parecia- todas as expressões possíveis. Nossa, né? parecia Não, que ela então, tava mas passando. É Parecia que que ela não tava dá para passando ali. saber que ela tá falando só essa frase. De repente, ela tá falando essa frase e tá falando também outras A coisas, né? Pode ser lista do também. mercado, né? Não, Outra, eu quis dizer assim, explicando para ele o que que é que ela tá falando. Uhum. Não, mas mandarim realmente, Sim. tipo, é uma coisa que eu já reparei quando assistindo coisas em mandarim. Que é. Eles estão falando 2 séculos e, tipo, a frase que tá em português. Eu sempre É me incomodo curta. muito. Porque eu fico. Esse tradutor traduziu bonito mesmo? Ai, que vontade de saber mandarim Será que nessa tá hora. certinho? Mas pode ser que ela É, tenha falado mais coisa também, né? Porque ela não vai sim, ligar pro sim. cara e falar assim, oi, Ou, então, na gente, vocês guerra. conhecem alguém que fala mandarim, por favor? É, ela com certeza deve ter falado, ô, e aí, eu tenho uma frase aí pra te falar e tal, pra salvar o mundo. E eu ouvi boatos de que é uma frase que a sua mulher disse pra você quando ela tava morrendo. Eu ouvi boatos, é terrível. Ouvi Ouvi boa. boatos no Esse filme Twitter. fez eu ficar muito atenta com nomes palíndromos. Palíndromos? É essa É, Sim, palavra? Acho que foi E lindo. o arqueiro, o Gavião Arqueiro, é Jeremy Renner. E Renner é um palíndromo que nem Hannah. é verdade. Gente. olha só. Que Isso bacana. deve ter né? sido o Hoje diferencial dele na seleção de elenco. Né? É Aquelas. verdade. A gente vai chamar o Homem de Ferro não, Homem de Aço. Ai meu Deus, tá mesmo, isso tá acontecendo. Bom E ator aí? também. Travou o vídeo aqui, ó. É que eu tava sambando entre as minhas telas, é pra ter voltado agora. Vale. Travou mesmo? Peraí, travou. Tchau, Palíndromo. Nives. Travou pra todo mundo? Gente, a internet tá ok aqui, não sei o que aconteceu. Pra mim travou. Você tá com a mãozinha assim. Nada? Não voltou. Aqui não voltou ainda. A Por minha que Deus? mudou pra uma outra tela travada. É isso. Obrigada. Valeu, internet. Ah, não. É, a minha internet tá querendo dar um showzinho aqui agora. É legal que a minha internet indica pros outros que ela tá ruim, antes de indicar pra mim que ela tá ruim. É que é retroalimentado, é um evento retroalimentado, igual a gente tá falando agora. Aí a gente avisa pra você antes de Jesus. acontecer, Nossa, para eu que vou você dormir com o saiba. cérebro tudo torto hoje. Tem que assistir um desenho, né, antes de dormir pra calibrar. Nossa, Nossa, assistir. sim. É, vai ver Rick and Morty. É Nossa, suave, tá suave, pronto. Não suave. vai ajudar muito, não. Não. Assistir Mercenários, mano. É só Nossa, bomba. sim. Velozes e Furiosos Piada ruim, 7. velho. Isso. Tem que ser uma ação bem, bem Ainda tá pensada. travado lá, gente? Meu Deus, não sei o que fazer, mas Deu um só. refresh aqui, tá na expectativa. É, eu vou dar também. Mexi um pouquinho. Ele, tipo, saiu de foco, voltou e tá todo mundo fazendo uma careta. Boa. Tá todo mundo fazendo uma careta, que ótimo. Esse é o momento, gente. Isso pode ser qualquer momento da live inteira, Pode praticamente. ser, verdade. pode ser. É o começo. Ou o fim. Mas e aí? Ai, o filho da mãe do Nivaldo acabou fugindo da pergunta. Da pergunta? A grande pergunta final. Ah, Ah, dos personagens? Sim. Ai, eu não consigo mais pensar hoje. dessa vez que eu sei, Misericórdia. eu vim pensando. Obrigada. Olha E que não indicação. cheguei numa conclusão. Eu não sei até agora. Alguém que. Eu não pensei a respeito, cara. Ai, Bom, gente, eu vou parece até que começar. vocês não participam do Cineclube. Eu tenho o ranço do cara que ficou assistindo televisão lá e achou que era uma boa ideia puxar um rifle e dar teco no. Nossa. É o ignorantão, né? Qual? Fera? O militar lá soldado. que fica assistindo televisão Ah, sim, sim, e é sim. convencido pelo Datena deles lá que é uma boa ideia
pregar fogo, né? Meter bala. Engraçado que até É. isso é comunicação, né? Tipo, a esposa É, dele, é. a esposa dele no telefone, ele vendo TV. Uma dúvida. Essa explosão é o que ajuda a matar o Abbott? É, o filme dá a entender que sim. É Porque isso, né? tem uma bomba ali dentro, onde eles estão, né? Que acaba indo com eles para dentro da concha. Não, então, porque tinha aquele vidro lá, que não sei se é um vidro, né? É um bagulho. Sim. Sim. Uhum. Aí, no meu entendimento, os cara deve ter um negócio bom, né? Aí eu achei que era É um pra não blindado. passar. Era um blindado o negócio pra mim. Entendeu? Nossa, na real eu tinha pensado É. que o vidro tinha sido daqui. Mas, Não, Assim, é. não, é deles, tudo Ah, deles lá. é dele. tanto que eles. É um tipo de vidro. Quando eles falam daquilo, eles falam um tipo de Sim, vidro que eles não sabem o que é. eu acho que, tipo, Então, um bando de ET foda, sabe? Eu fiquei também, tipo, eu morreu? Tá imaginei porque bonzinho? eles empurram, né, os dois e fecha. Falei assim, tá suave, fechou de um lado, fechou do outro, não aconteceu nada. Mas aí fala que o bicho lá tá morrendo. E Mas talvez aqui. seja causas naturais, gente. É, que é E bem talvez ele tenha seguida, né? Eu morrido do acho. coração, né? Pode ser também, pode ser também. É, Não, é porque jogo assim, Dois quanto a gente sabe É, do que tá acontecendo? Nada, né? Quase exato, nada, assim, a gente não exato. sabe deles, né? deles Sabe é quão quase nada. frágil eles são, né? É que é O logo impacto. depois, né? Que ela sente que ela precisa voltar lá e ela volta. É logo Sim, não, depois do mas o que eu bagulho. quis dizer pode ter sido em função de um impacto, mas também poderia ter sido em função de estresse, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Sim. Poderia ter sido. Não sabemos, né? Ah, Dos tá, fortes, tá. né? É verdade. Tá. Mil fatores. Ok, o Tá. meu ranço vai para o sistema. Da onde? Todo Ah, dia. Gente, não tem como você não odiar o capitalismo nesse filme. Claramente. vai, Tamires. Põe pra fora. Vocês Vai. sabem que não tinha chegado o momento da live ainda de eu falar mal do capitalismo. E aí eu tinha que utilizar ele. Hum, Você tá olhando aqui, ó. Tá de zóio aqui, ó. exatamente. Ah, voltou. Obrigada, Ranço. obrigada pelo feedback de. Nossa, seu microfone ficou muito alto agora, Glauco. Tá só pra mim ou tá pra todo mundo? Ok. Eu. Tava mesmo. É... Ah, mas brincadeiras à parte, o sistema é uma bosta mesmo, porque o sistema no sentido desse negócio de tipo eles estarem esperando os aliens atacar. E essa visão e esse jeito que eles se aproximam. Ah, tem até um dos lugares que tá falando com eles através do jogo. E tipo, eu amo quando ela destaca que, nossa, se você começa a falar através de um jogo que implica alguém terminar aquilo vencendo ou perdendo, você já coloca ali um valor de justiça no seu diálogo que, tipo, É, a informação que você vai chegar, ela vai ser tendenciosa, né? Uhum. eu já odeio essa ideia de vencer uma conversa, sabe? Estou aí justificando. Tamires sempre. Então, vou viajar até a gente parar de falar disso. Talvez não. Vou continuar viajando. Eu fiquei meio. Eu acho que não vale, mas eu vou trapacear igual a Tamires. Então, eu fiquei meio enojado, assim, com o oportunismo do desespero. Porque ficou, tipo assim, passou 2 dias, 3, as pessoas estavam saqueando lojas, tipo,
virou um caos, sabe? Em minutos e, tipo, foi só a chance do desconhecido aparecer, né? A falta do controle e o pessoal enlouqueceu, cara. E, enfim, né? E Teve- não é nada longe da realidade, né? Então, Não. eu ia comentar, teve eventos Nada, nada. recentes, né? Se a gente pegar março do ano passado, Os abril do ano papel higiênico. passado, papel higiênico, Exato. comida, É. água, Você pega a- na própria greve dos caminhoneiros também, tipo, é, gente fazendo estoque de gasolina, assim, a gente não chegou sendo ao que não extremo precisava, né? da galera saquear mercado e tal, mas não estava muito longe. Não tava. Isso que é É. mais É. ferrado, tipo, velho. E considerando, sei lá, fim do mundo, aliens e uma É que pandemia, é, exato, e exato. mesmo assim a gente não tava longe de fazer isso, sabe? Tem umas coisas que aconteceram nessa pandemia que você fica, velho, qualquer filme de fim do mundo e etc, você vai, é isso mesmo, que o humano faria isso. Que antes a gente ficava, não, as pessoas seriam mais racionais. Não, as pessoas Não, talvez. não. Não, elas não seriam. Eu vivenciei uma porção disso. Porque eu fui buscar um amigo em São Paulo durante a greve. É. Dudu, se estiver vindo, perdão, um beijo pra você. Mas eu calculei errado a gasolina e faltou na hora de voltar. Putz, E foi uma putz. quest bem intensa, assim. E a gente chegou num lugar que tava uma fila gigantesca, porque tinha chego gasolina. E, tipo, tava uma aglomeração gigante, e aí chegou um carro da prefeitura, que, em teoria, eles têm prioridade. Cara, aquilo virou. Nossa! Tipo, uma pessoa gritou: por que que eles podem e a gente não? Já era. Já era. Nossa, eu tô formulando uma cena de filme. Você tá vendo? Uhum. Queria apontar aqui que a Jubes Zanelato pulou para cá, trouxe uns convidados. Ah, que Olá, legal, que Jubes, legal. seja bem-vinda. A Olá, gente está Jubes! aqui embalando para os momentos finais da discussão do filme de hoje, que é A Chegada, Arrival. E a gente estava discutindo o momento que o povo sai arregaçando tudo e roubando lojas e não sei o quê, e o quanto isso lembrou a gente do mundo Sim. contemporâneo. É, então. Aqui no Cineclube a gente escolhe um filme por semana. E aí a gente vem na segunda-feira com o filme assistido e troca uma ideia sobre. E o filme de hoje é A Chegada. Se vocês não assistiram, recomendo demais. A gente tá no papo final que eu puxo que personagem mais se destacou para as pessoas no filme e a gente vai falando umas correlações. Eu ia falar do general chinês. Só que isso me dói um pouco. Porque é nítido que eles colocam os caras que fazem as cagadas Sim, da Rússia e da China. Não podia colocar as do Brasil. Na época já era o tempo. É lógico que ele ia fazer uma cagada. Mas, enfim, as decisões dele, principalmente dele, né? Todas erradas. Até ele falar com a moça lá. Todas elas são erradas. Eu falo assim, não, não vou ficar com raiva dele. Mas, porra, de novo, irmão. não ajuda, De concordo. novo? Não é? É, Então o meu ranço é pra ele. E esse é um viés. Eu tinha feito uma anotaçãozinha aqui que eu ia passar um pano para esse filme, porque por mais que seja focado nos Estados Unidos, eu acho muito legal o jeito que a gente é introduzido em como isso está acontecendo no mundo todo, porque até no começo do filme tem bastante parte com jornais, vídeos amadores e tem a parte de um vídeo amador chinês, com tudo em chinês. Eu gosto desse negócio de tipo, velho, se você não souber, você não vai entender essa parte aqui. Que pena. Vida que segue. Mas aí, esse viés que eles vão colocando da China ter uma pessoa que é cuzona, não sei o quê, não tem esse viés no conto. E achei. Mas então, quem escreve o conto? tem isso. Mas eu não encarei como cuzão. É que Posso é estar quase passando todo pano? filme. Ai, vamos falar Sim, que um sim. país está fazendo merda. Ou é Oriente Médio, ou é China. É, Há tem isso, 20 tem anos isso. atrás era. 30 anos atrás era a União Soviética. É, tem isso, tem isso. Mas o que eu achei que, na verdade, ele foi meio.
ele tentou agir antes que algo acontecesse ao povo, sabe? Tipo assim, não sei com o certo com o errado, mas tipo assim, idealmente ele estava tentando proteger, assim, sei lá. Meu cérebro passando pano, não sei. Pano. Nossa, passando muito pano. Não, Eu queria porque... passar pano também, É. né? Mas é que eu não tô entendendo de onde o Renato tá tirando esse pano. Porque às vezes a Aline passa uns panos, você fala, Aline, não. E às vezes ela passa o pano, você fala, Não, que ele estava tentando proteger a humanidade. Que para ele o jeito que ele achava que ele ia proteger Então, a mas ó, humanidade era acabando com aquilo. vamos lá. Tem 12 tem que acabar com tudo OVNIs. isso que tá aí. Burrice, Tem burrice. 12 OVNIs pairando, paradinhos, quietinhos, Ó, lá em vem. cima Olha da. só você fazendo o Glauco virar advogado do diabo, Renato. Yes! Fazendo. Yes! Esse dia chegou, gente. Não, Vocês tem estão vendo 12 aí? OVNIs parados, quietinhos, fazendo nada, de boa, Eu de vou perder boaça, essa. Não. esperando as pessoas irem lá, entrarem para trocar uma ideia e tal, e eles conseguirem se comunicar. Daí eles falam que eles têm uma coisa para oferecer. E aí a tradução da coisa para oferecer é que fosse uma arma que eles teriam para oferecer. Para oferecer, veja bem. E aí o general chinês acha que então é uma ótima ideia pregar fogo nos caras. Olha, Tá Glauco, vendo? agora que você colocou com essas palavras, a minha advocacia do Tinhoso, eu retiro. Merecido. Pode continuar, pode continuar. A sua advocacia capirótica É foi capirótica. suspensa. Mas Ficou suspenso. não, eu vou te ajudar. Vai, Felipe. Eu vou te ajudar. Meu Deus, até tu, Felipe, não. É, eu vou te ajudar, porque o que os americanos entendem, os norte-americanos entendem, é oferecer a arma. Os chineses, eles entendem use a arma. Ah, É Lembra dessa verdade, diferença? verdade, Que é aí verdade. que dá, aí começa não vamos parar todo mundo de se conversar que deu ruim. é Entendeu? Porque verdade, é eles verdade. entendem, Era, aí o cara da Rússia para, o cara do Paquistão para, desconecta e tal. eram os Eles chineses que estavam usando aquela linguagem que eu falei que era tipo através do jogo, não era? do Mahjong. É. Mahjong, é. Tá, eles erraram aí. Complexo. É... Mas eles entenderam o uso e a arma. Aí imagina na cabeça, tipo, Uhum. eu tô te ajudando, hein, Renato? Tô vendo? Imagina, imagina na cabeça deles, pô, eles Tô estão falando para comprado, todo tô mundo comprado. usar arma. É, Estão quem falando vai para usar antes, né? os 12 lugares usar arma. É. É... Faz sentido porque o Felipe acabou de levar, tirou o peso de cima dos ETs e levou isso para os humanos. Porque, tipo, se fosse os ETs só falando use armas, mas se ele falou para o mundo todo e não falou, tipo, usar arma em quem? Nos ETs? Entre eles. E Não, aí eles só. todo mundo cortou. Ai, meu Deus do céu, sabe? Ai, gente, comunicação é tudo. E as pessoas falam, Não, eles então, não entenderam quero mais olhar pra errado, sua já cara. queria. Sim, Ai, gente. exato, exato. Vamos pro próximo personagem. A gente já falou que tá com ranço de muita coisa aqui. Justo. Personagem que você admira no filme. Bom, ela é o óbvio, né? Então, Não tô dá, tentando fugir dela. não dá para não admirá-la. De repente a gente consegue admirar mais alguém, mas Eu amo a É, Luz. É eu tudo tava pra mim. tentando não pensar nela também, mas tá difícil. Se a Eu gente for. tenho um rancinho do Ian, porque, sei lá, exatas demais pra mim. É, Oxi, meu Deus, você tá julgando ele por algo que não aconteceu ainda, embora tenha acontecido. você vai ver que ele fugiu daquilo ali para não passar pela situação de perder a família ali, e aí ele vai fazer a abertura de Vingadores Ultimato. Sabe? Não, olha, Glauco, ele sabia da morte da filha dele, e ele tentou juntar as joias, voltando no Nossa! tempo pra salvar a filha. Vocês não entenderam o coração desse herói. Uhum. Passou um tempo aprendendo arco e Vai, flecha, passou um tempo, estudando fez arco e outra flecha. família. O que esse homem aprendeu sobre arco e flecha e joalheria para ver se resolvia o problema das joias do infinito? Absurdo, absurdo. Eu acho que é ela também, porque ela
ela foi muito corajosa em momentos assim que, tipo, você fica se pensando assim, caraca, se eu tivesse nesse lugar, será que eu teria Uhum. os culhões, sabe? É, Porque ela quase é, é, morreu o- numa é, parte ali, né? é o, E é o- pode ir, Felipe. Não, é a junção dela ser muito inteligente e muito corajosa. E, Sim, né? Tipo, beleza, eu vou ter que ir lá, chegar mais perto, não sei o que, sabe? Uma das partes. sim. E tenho que ir, mas e quem que E vai? É, no então. filme, pra ter o plot twist, ela só fala que ela tá vendo os flashbacks do futuro, os flash forwards, no final do filme, pra ter o twist. Porém, no conto, ou por estar lendo o conto depois do filme, ela saca antes. Eu fiquei imaginando, tipo, se eu tivesse lá, aprendendo essa língua, e se eu sacasse o que tá acontecendo. Tipo, eu saquei o que tá acontecendo e eu Mas ela, comecei a aprender a língua. Eu ainda tenho como, tipo, parar e não saber do meu futuro, seja lá, sei lá. mas ela Não ter. entendeu o que estava acontecendo antes? Ela entendeu o que estava acontecendo e continuou fazendo, continuou falando, não, Ah, agora eu quero continuar aprendendo essa língua aqui, quero saber mais, quero me aprofundar mais nesse rolê. Eu não sei se eu faria isso. Posso então, falar um negócio? ela Eu pseudo. faria, ia me arrepender pra caralho. Justo, justo. Mas Faz você já É, sentido? saberia disso. Mas é meio o tipo de coisa que você já vai fazer sabendo, né? Você já... né? Vai dar Ah, merda? Vai dar merda. ah, Tô sabendo que vai dar Vai merda, ser legal, vai. mas vamos Literalmente. lá. assinei. Mas Literally. ela pseudo mostra isso numa hora que ela tá meio, tipo, eu tô cansada pra caraca, porque deve estar trabalhando 23 horas por dia. E ela começa a ouvir um livro virando assim, e ela fica, Ai, oxe! E aí ela repara que é ela passando a página no futuro pra filha dela, e ela começa. "Bro." ai, nossa, sim. É, O filme mostra isso também, só que é mais sutil, né? Porque você sim, só é bem percebe sutil. isso no twist. É. É que tem uma hora que ela fala, quem é essa criança? Sim, É, porque, então, porque É, o tem. twist tá aí. Tipo, na hora Olha, que ela então, entra na nave. hora que ela fala, quem é essa criança? Eu falei, oxe, sua filha? Todo Prazer. mundo, até agora todo Saiu mundo de sabia você. que era sua filha? Eu Exato. que falei, mas peraí, como assim, quem que é essa criança? Aí que eu não É, peguei do começo também, a hora que ela fala isso. Ela vai ter o bagulho ainda. exato, exato. A cabeça vai fazendo assim, ó. Uhum, Sabe o memezinho da. exatamente. Muito bom, muito bom. É ela, muito inteligente, eu Gente, não acho. tem como. A gente tentou fugir. O bom é que a gente admirou ela por motivos específicos diferentes. E eu achei isso É, legal. É. verdade. Ah, Queria ser agora? queria ser Pó, 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 pó. o Abbott, aquelas. Não, o Abbott não, o Abbott morre. Foi o que ela quis dizer. Não, eu queria ser o Costello. Imagina. Então, Tem isso, né? eu não queria ser, não. É pelo. Saber os bagulho. Então, Ah. eu acho muito complexo querer ser um ET. Não, mas aí saber todas as coisas que ele sabe já. Então, você já teria nascido, naquele ser maravilhoso que, lembra um Parece uma polvo. mão que você enfiou no grafite, só que tem 7 dedos, né? É verdade. Não parece? É muito uma Parece uma mão mãozinha da família Adams, Gigante. assim, ó. Muito lindo. Eu acho eles lindos, gente. A primeira vez que eu achei muito Não, creepy. lindo, lindo é a palavra que você vai usar. Porque eu acho eles lindos. Justo, tudo bem. Cada um tem o brilho Olha, nos olhos. Não, mas a primeira vez eu achei muito creepy. É porque agora eu vi com uma visão muito diferente. Tipo, eu não sempre achei. Eu olhei eles e falei, nossa, que ETs da hora demais, queria ser. Ok, ok. Mas a visão que eu tenho hoje, e tipo, acho que depois que eu pesquisei um pouquinho, que eu vi de onde eles tiraram, deles puxarem meio que elefante, aranha, polvo, e saber de onde veio aquele design, e Sabe o eu que comecei a pareceu olhar pra mim? diferente, assim, tipo. Pareceu a estátua do Oscar em cima de uma mão. Porque é só o Para de corpinho assim, estragar. ó. Para de estragar. E Eu tô tem uma aqui com as minhas mãozinha ainda. referências, é mó fofinho. Aí parece que ele não via, assim, ele só anda com a mãozinha. Eu tô com as minhas É, referências aqui mó fofinha na minha mente. desculpa, Tamis. Para de estragar, Renato. Elefante, que mais? Aracnídeos. E Aracnídeos.
Mas então, ó, eles até transformam ele numa figura meio temida, assim, quando ela tá tendo aquele. Ele pergunta assim, mas você tá sonhando na língua dele? Ela fala, às vezes. Aí ele parece. Na hora que ele aparece. Aí você fala, E nessa hora que ele aparece, é a lembrança dela tendo a conversa com ele dentro da nave. é? Uhum. Jesus. Eu Só não pode ser, saquei. mano. Não saquei, Sim, não saquei. ele tá na mesma posição. É porque não tá com toda a névoa e parará, parará, Aham. mas ele tá igualzinho, ela vai ver ele na nave depois. Caraca, olha só. Não tinha sacado. Não tinha E a pego. gente achando que ela só tava ficando louca. Eu amo. E É, ai, mas e isso é é feito pra você outro. ter essa sensação, né? Aham. Essa cena tinha sido gravada. Momento, IMDb. Essa cena tinha sido gravada como. O que aconteceu? A cena tinha sido gravada e aí eles tiraram ela do roteiro e depois eles viram que tinha uma coisa essencial nessa cena, que era a explicação de alguma parte da física lá. Tamiris, eu não falei de nada de exatas desse filme. É. Enfim, e aí eles falaram, cara, vai ter que ter essa cena no filme. E aí, como ela tava muito sem pé nem cabeça, porque eles tinham tirado elas lá atrás, eles colocaram dentro do sonho. Ah, vai fazer sentido colocar Ah, dentro de eu um acho que é sonho. nessa cena que eles falam da parada da língua. Que você começa a pensar igual. É, tem alguma explicação É, essencial nessa cena. E eu amo porque essa cena também é um traço que eu vejo em outros filmes do saudoso Denis. Eu só queria fazer uma parte que na cena que você fala que tá sem pé nem cabeça, tem pelo menos 7 pés ali, que tem um heptapod em quadro. justo. Ai, sim, ótimo. E foram Admira, não foi Já quem queria o que ser. queríamos ser ainda, né? O Glauco queria ser Costello. o Costello. Costello. A gente tá no que É, queríamos ser. Estou tentado em ser o Costello também, hein? Putz, e agora? tem Mas eu acho poucos, que a. Eu acho que a. Eu amo o Felipe. tem poucos personagens. São É, poucos. tem. Mas eu acho que a descoberta que ela deve ter tido foi sensacional, assim. Eu acho que talvez eu quisesse ser ela também. Tudo bem que tem todo um drama, né? É porque ela tá Terrível. mais próxima do que a gente alcançaria, porque ela é um ser humano aprendendo a língua Pode e ser, pode ser. É que eu não consigo conceber direito a ciência desses caras, né? Mas, enfim. É, pra mim só dá pra escolher entre os dois. E a filha dela morre. Então eu prefiro Costello. Então, eu taquei um Ebot aí. Mas vamos lá, pra me redimir e sair do drama de Tamires querer Isso. morrer, uau, estamos no Brasil, né, gente? Como é que eu vou querer sobreviver aqui? É, sei lá, sabe? Ele é aquele ser, ele é foda pra caramba, ele já sabia do que ia acontecer e ele tava de boa com aquilo. Sei lá, que paz de espírito deve ter esse ser, sabe? Meu É, a gente não sonho. sabe, né? A gente não consegue nem ver a É, cara dele de quando assustado. o Glauco falou primeiro que queria ser o Costello, eu disse, ah não, saber de tudo. Só que ele já é esse ser evoluído. Não é ela que tá aprendendo, que, Uhum. né, vai passar por Não, todo um tanto é que, tipo, processo e você tal. já acha eles foda, e aí na hora. Porque, tipo, ele manda um símbolo e tem tudo aquilo dentro de um símbolo. Quando ele manda aqueles meio mundo de símbolos, sei lá, 5 segundos, menos de 5 segundos.